Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de nos reunirmos em sua presença como igreja e de um modo muito especial. Eu quero agradecer ao Senhor pela Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, na pessoa do reverendo Renan, o conselho, os líderes, por nos dar esta alegria e rica bênção de participar com vocês deste momento de oração, dessa vigília, para nos reunirmos em comunhão, na comunhão dos santos, buscando a face daquele que é Deus. E me chamou muito a atenção o tema vigília missionária. E a primeira pergunta que nos vem seria então especificamente para aqueles que fazem missões? Ou poderíamos dizer que seria especificamente para o ministério de missões da igreja ou o evangelismo? Talvez alguém tenha sido tentado, fazendo parte da SAF ou de alguma outra força de integração, a dizer: bem, como é uma vigília missionária, desta vez eu estou liberado. Não sei. A verdade, queridos, é que este equívoco vai muito além de alguns poucos membros, mas se estende por toda a igreja. Muitos acreditam que missões começa na Bíblia, naquilo que nós chamamos de proto-evangelho, em Gênesis 3,15, quando o homem então peca, cai, e Deus em sua graça vai ao seu encontro. Isso é um grande equívoco. Missões está relacionado à nossa própria existência, está relacionado à criação e não necessariamente à queda, ao pecado. Mas quando um Deus glorioso, independente, autossuficiente, não necessitando de nada além dele mesmo para se satisfazer, ele decide criar o universo para o louvor da sua glória. E ao criar o universo, ele cria homens, a sua imagem e semelhança, para se revelar a estes homens. Isso é missões. E é por isso que muitos preferem dizer que nós somos uma igreja missional e não missionária, porque missões está relacionada a tudo aquilo que somos, a toda a nossa existência. Mas infelizmente o pecado entra na humanidade e essa percepção do Deus glorioso, ela é ofuscada. Deus vai até o homem e até o capítulo 11 de Gênesis, Deus trata com a humanidade em geral, com todos os povos. Mas Deus, para revelar a sua glória de um modo mais específico, no capítulo 12, ele escolhe Abrão. E através daquele homem, segundo Gerard Van Groningen, ele faz 3 promessas. Ele promete a Abrão uma descendência, ele promete a Abrão um nome, e ele promete ainda a Abrão, que se tornaria Abraão, ser uma bênção para todas as famílias da terra, ou para todas as etnias, para todos os povos. Os irmãos conhecem a história. Israel passa a ter dificuldade, mesmo após o Senhor conceder a terra, que era um sinal desta bênção em comunhão. Israel tinha dificuldade em compreender a sua identidade missional, de que eles existiam para a glória de Deus e para tornar o nome de Deus bendito e conhecido entre as nações. Não apenas através da proclamação, mas através da sua própria vida e da relação com o Senhor Yahvé. Cativeiros vêm, eles perdem a terra, até que depois de 400 anos de silêncio, Deus, naquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, decide se revelar de uma maneira como nunca se revelara antes. Não apenas através de Urim, Tumim, visões, escritos, mas através do seu próprio Filho, o Verbo que se faz carne e habita entre nós, cheio de glória e de verdade. E nós ouvimos uma mensagem tão preciosa através do reverendo Renan, quando então, indagado pelos seus discípulos, ele os ensina a orar e estabelece prioridades de oração. E me lembro que o reverendo Renan pontuou com muita precisão que certamente eles, sendo um povo de oração, perceberam algo diferente em Jesus, que os encorajou a fazer essa prece. E é exatamente esta atitude do nosso Redentor, nessa atitude, que eu gostaria de um modo breve compartilhar com os irmãos no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, acerca da vida devocional de Cristo em sua missão.
Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 35. Diz a palavra de Deus: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O Evangelho de Marcos, irmãos, é glorioso assim como os demais, e de um modo muito apropriado ele nos mostra como este, que era o ápice da revelação de Deus, veio também para alcançar gentios. Como falamos previamente, em algum momento a nação de Israel, que fora escolhida para ser uma bênção para as nações, e citando novamente Van Groning, Deus os chama para ter uma perspectiva centrífuga de missões, ou de dentro da terra para fora, mas infelizmente eles caminharam em sua existência numa perspectiva centrípeta. Eles estavam voltados para si mesmo, como se Deus fosse propriedade exclusiva dele, ou deles. Mas Cristo, quando se faz carne, Deus em sua soberania faz com que ele nasça em Belém da Judeia, que era considerado ali o centro da ortodoxia judaica. Ali estava, numa linguagem simplória, a nata do povo de Israel. No período interbíblico, a Galileia, que ficava ao norte, que era uma região mais pobre, ela se corrompe. Os judeus que ali habitavam se misturam com tantos outros povos num ato de desobediência, e muita idolatria e paganismo passa a se manifestar naquela região. Mas o Deus que vai de encontro aos pecadores para resgatá-lo, faz com que este filho, o próprio Filho de Deus, sendo Deus que nasceu em Belém da Judeia, seja criado em Nazaré, ali na Galileia, nos lugares mais remotos. E ao introduzir o Evangelho, Marcos demonstra que o Evangelho é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. João Batista, aquele que era o precursor, ele anuncia que ele não era aquele que inauguraria o reino, mas ele estava por vir. Cristo, na providência de Deus, começa o seu ministério exatamente na Galileia, no lugar mais desprestigiado, no lugar do maior centro de idolatria, no lugar onde os próprios judeus se negavam a ir, a ponto de perguntarem: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas é exatamente em Nazaré que Deus, em sua graça, faz com que seu Filho inicie o seu ministério com poder e grande glória. Se os irmãos observarem, depois de ser batizado no Jordão, em uma das duas ocasiões onde a voz de Deus ela é proferida de modo audível, é ecoada dos céus dizendo: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Sendo levado ao deserto para ficar ali 40 dias, sendo tentado pelo diabo, ele começa o seu ministério na Galileia. E este ministério já tem a evidência de sinais, prodígios, libertações, por ser uma região de muita opressão e possessão demoníaca. Todos estes sinais eram evidências de que ele era o Filho de Deus. Mas no cumprimento desta missão, que não estava restrita ao ir aos necessitados, mas se manifestava na sua própria existência, Jesus nos mostra através da sua atitude nesse texto o que é ser uma igreja missional e não apenas missionária, e como nós devemos nos portar no cumprimento desta missão. Nos versículos anteriores, se os irmãos olharem novamente para o capítulo 1, vocês vão observar que desde o verso 21, Jesus vem curando e libertando endemoniados. Ele cura a sogra de Pedro no verso 29 ao 30, mas de um modo mais específico ali em Cafarnaum, no verso 32,
Observem o que aconteceu naquele dia tão exaustivo. Verso 32, o texto diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Observem que Jesus, depois de inaugurar o seu ministério, a notícia logo se espalha em Cafarnaum, que ali estava alguém que libertava cativos, curava enfermos, de sorte que todos os enfermos numa região de medicina precária, de infraestrutura precária e de muita necessidade, todos os enfermos vão à porta ali da casa da sogra de Pedro, onde ele estava. Já no entardecer, ou já no anoitecer. E o texto sagrado diz que ele cura muitos enfermos, e ele expulsa muitos demônios. Sendo homem e estando como homem numa natureza humana limitada como a nossa, mas cumprindo a sua missão e sendo consumido pela vontade de Deus. Ele nos dá um exemplo extraordinário, que como uma igreja missional, tomada de atividades, de agendas, de treinamentos, de programação, de viagens missionárias, é importante compreendermos que orar e buscar a face de Deus faz parte da própria essência e base de uma igreja missional. Através da sua vida de oração, Cristo nos ensina 3 lições preciosas para que possamos ser uma igreja missional que glorifica a Deus no cumprimento da sua tarefa. A primeira lição que nós extraímos da vida devocional de Cristo no cumprimento da sua missão é que ele separou um tempo sacrificial para buscar a Deus. Ele separa um tempo sacrificial. Observem, um dia inteiro de trabalho dedicado ao Senhor. Certamente em sua humanidade ele estava exaurido, cansado. Se alguém aqui já teve a experiência de expulsar demônios, sabe quão penosa a tarefa é. Em alguns momentos nós acabamos aquele momento de batalha espiritual exaustos. Depois de tudo isso, no verso 35, o texto diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. Observem, irmãos, que Jesus ele vai para este lugar deserto. No original, a palavra éremos, que pode ser traduzido como um deserto literal, um lugar árido, mas também pode ser traduzido, e é o caso deste verso, ele vai para um lugar isolado. Ele sai do ativismo, do cumprimento da sua tarefa, de curar enfermos, de libertar cativos, de levar as boas novas, e existiam muitos ainda à porta que não tinham sido atendidos, mas ele compreendia que em meio às demandas da vida, buscar a face do Pai não era uma obrigação litúrgica, mas antes algo que fazia parte da sua própria essência e que não poderia ser negligenciada. O original nos mostra que por volta entre 3 e 4 horas da manhã, ele se levanta, tendo dormido muito pouco, e vai para este lugar isolado buscar a face do Senhor. E daí, irmãos, nós que vivemos um ativismo tão grande, com planejamentos estratégicos tão bem elaborados, os quais nos esforçamos em cumprir, essa igreja que é uma igreja missional e missionária, consequentemente, assim como a nossa em Tambaú e outras igrejas irmãs as quais conhecemos, mergulhamos tantas vezes num ativismo absurdo no cumprimento da missão e nos esquecemos que em meio a tantos esses agendamentos, o que nos falta como igrejas reformadas e confessionais não é o preparo,
O que nos falta tantas vezes não são as estratégias e treinamentos, mas o que nos falta tantas vezes é o poder que vem do alto para realizar. Mesmo Ele sendo Deus, o Verbo encarnado, mesmo Ele sendo aquele com o qual o Pai havia proferido poucos instantes: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ele compreende que ser uma igreja missional inclui os meios de graça, e dentre os meios de graça nós temos a comunhão dos santos, nós temos a leitura, a meditação e a oração. É impossível cumprirmos a missão da maneira que Deus estabeleceu sem separarmos um tempo sacrificial para estarmos diante dele. É impossível fazer missões e tornar o nome de Deus conhecido na terra se nós não compreendermos que em meio a este ativismo, que, como diz um psicanalista suíço, que esta pressa e ativismo não são do diabo, elas são o próprio diabo, que nos rouba todo e qualquer prazer e deleite de estar na presença de Deus. Entendermos de que Deus não precisa dos nossos esforços humanos para tornar o seu nome conhecido. Ele quer que nós sejamos um espelho para as nações. Eu me recordo que em uma das viagens missionárias que fazíamos para a África todos os anos, quando estávamos no Japão, nós levávamos um grupo da igreja. E na última viagem que fizemos em 2015, os irmãos africanos são muito calorosos, receptivos, e nós tivemos um dia muito intenso. Das 7 horas da manhã, eles prepararam um churrasco de bode para a gente, com toda aquela comida e com reuniões e vários encontros. E nós tivemos, irmãos, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, aproximadamente umas 4 reuniões. No calor, num lugar desconfortável. Enfim, 7 horas da noite nós estávamos liberados para irmos para a pousada dormir. Eu confesso aos irmãos que eu estava exaurido. Mas eu percebi que um grupo de diáconos, que passaram um dia inteiro, acordaram às 4 horas da manhã, mataram um bode, trataram, prepararam, nos serviram durante todo aquele período. Eles foram na mesma van, porque no dia seguinte começaria a grande conferência evangelística que faríamos ali, que ficava numa aldeia aproximadamente a 2h30 daquela cidade chamada Kayonza, onde estávamos. Então no carro eu perguntei para aqueles diáconos: vocês moram lá na aldeia? Eles disseram: não, nós moramos em Kayonza. Eu disse: vocês estão indo para amanhã cedo já estarem lá? Eles disseram: não, pastor, nós passamos o dia trabalhando para o Senhor, mas essa noite é a noite de comunhão com o Senhor. Nós passaremos a noite orando, porque amanhã teremos assuntos sérios do reino e não podemos perder essa noite de oração. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei profundamente envergonhado, porque aquele momento a única coisa que eu via diante de mim era um chuveiro e uma cama. Mas essa é a essência do exemplo que o nosso próprio Redentor nos dá. Ele separa um tempo sacrificial para buscar a Deus. Uma segunda lição que Jesus nos mostra no cumprimento da sua missão através da sua vida devocional é que a sua vida devocional expressava total sujeição e submissão à vontade do Pai. Era uma expressão de submissão à vontade de Deus. Novamente, o verso 35 diz: tendo se levantado alta madrugada, foi para o lugar deserto e ali orava diligentemente. Como já falamos antes, irmãos, o Espírito já havia vindo sobre Cristo. Segundo John MacArthur, o Espírito Santo foi o meio, foi o canal através do qual Cristo pôde cumprir o seu ministério como homem e cumprir com todo o sucesso. Mas a vida
de oração, ou a oração, foi uma marca contínua de submissão em tudo aquilo que ele fazia. Ele orou em todo o tempo. Antes de escolher os 12, ele orou. Orou antes de alimentar a multidão. Ele ora também antes do seu batismo. Ele ora antes de ensinar os discípulos a orar, que foi o texto que o amado reverendo trouxe. Ele ora antes de ressuscitar Lázaro. Ele ora antes da última ceia. E ele ora na crucificação. A vida de Cristo foi marcada por oração, súplica e submissão a Deus em todo o tempo. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele ora ao Pai pelos seus e pelos eleitos, pelos escolhidos de toda a geração. A verdade é, irmãos, que a sua vida expressava total dependência do Espírito Santo em suas ações. O apóstolo Paulo, ele compreendeu muito bem isso no exercício ministerial. Os irmãos sabem, quando vocês abrem a Bíblia em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 6, eu vou ler, os irmãos acompanham. Na NVI diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Que coisa gloriosa, irmãos! Eu me constranjo ao olhar para a nossa realidade e percebermos que nesses 2 últimos séculos a igreja se esforçou para levar o Evangelho aos povos não alcançados como nunca, mas ao mesmo tempo uma igreja que tem perdido a percepção da vontade de Deus ou de ser instrumentalizada pelo Espírito Santo. É urgente o que ouvimos, sermos capacitados e habilitados pelo Espírito Santo, para que não cumpramos simplesmente o nosso planejamento, ou que os nossos planejamentos estratégicos sejam frutos de clara direção e discernimento que Deus nos dá. E não apenas de habilitação humana, as quais nós recebemos nas melhores universidades, nos melhores seminários, através dos grandes pregadores, porque precisamos entender que existem estratégias distintas para lugares distintos, que são povos distintos, com lutas espirituais distintas. Deus tem uma direção específica para o seu povo no bairro dos Estados, em Tambaú, no Cariri e em todos os lugares dos confins da terra. Para isso precisamos entender, compreender, discernir, ouvir a voz do Espírito de Deus. Isso só vem através de uma vida de comunhão, de súplica, de intimidade, a qual tem sido negligenciada por muitos, por não terem tempo para ir a um lugar isolado. Observem que os discípulos, logo cedo da manhã, já estavam desesperados atrás do Senhor. No verso 36, o texto diz: procuravam-no diligentemente, Simão e os que estavam com ele. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Havia muito a fazer, havia muito a realizar, havia uma multidão ainda para ser curado, mas ele compreendia que ter comunhão com Deus e direção do Espírito era algo essencial para o exercício da sua missão. E finalmente, irmãos, a sua vida de oração precedeu a sua ação. Sua vida de oração precedeu a sua ação. Porque no verso 38, Jesus, porém, lhes disse:
Vamos a outros lugares, as províncias, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Com tantos programas, com tantas estratégias, nós somos encorajados através do nosso Redentor, no cumprimento da sua missão, que alcançará as nações e transformará os corações dos homens, dando nova vida, é o Espírito Santo através da pregação da palavra. Não existe nenhuma estratégia, nenhum programa social, não existe nenhum esforço humano, nenhuma simpatia nossa que poderá alcançar um coração de um pecador, senão a palavra de Deus tocando o coração do homem pelo poder do Espírito. Isso não pode ser substituído. E ele veio para pregar, ele deixa muito claro aos seus discípulos: olha, foi para isso que eu vim. Ainda que muitos enfermos eram curados, cativos libertos, milagres realizados, tudo isso eram meios e mecanismos de respaldar a pregação genuína do Evangelho, as boas novas de salvação. Todas as nossas ações precisam estar voltadas para isso. Nós precisamos entender que temos uma missão a realizar, mas esta missão deve estar revestida com uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Senão, como muito bem disse o reverendo Renan, teremos grandes públicos, belos templos, mas uma igreja cheia de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Irmãos, eu confesso que quando Deus, em sua providência, nos permitiu começar um trabalho com refugiados da Tanzânia, numa tribo muito pobre em Ruanda, através da igreja japonesa, ou a igreja no Japão, que eu pastoreava, através de uma africana que se converteu, que é uma longa história, outra oportunidade eu compartilho. A primeira vez que eu cheguei naquele lugar remoto, nós viajamos numa savana, num 4x4, abrindo o caminho, numa casinha de pau a pique, que é taipa aqui, com uma janelinha pequena. Estávamos chegando depois da viagem no alto de uma montanha, e do alto dessa montanha nós vimos um casebre a uma distância de 1,5 km a 2 km, e nós ouvíamos o barulho dos cânticos. E eu perguntei ao pastor local que estava conosco, e perguntei: mas o culto já começou sem nós chegarmos? Nós éramos os convidados de honra que eles estavam esperando, uma equipe de 9 irmãos no Japão. Eles disseram: pastor, eles já estão buscando a Deus, orando e adorando há 4 horas pelo culto. O culto não começou, mas eles já estão orando há 4 horas pelo culto. Irmãos, quando nós entramos naquele lugar de total miséria, de terra batida, num calor de 1h30 da tarde, eu confesso para vocês, eu tenho 36 anos, com 36 anos eu nunca senti tanto mau cheiro na minha vida, como eu senti naquele dia e naquele momento que eu entrei ali. 100 e tantas pessoas no lugar, sem ventilação, pulando, dançando, é algo da cultura deles, orando e suplicando. Mas eu confesso aos irmãos, que presença gloriosa do Senhor. Tivemos 4 dias de conferência evangelística, com dezenas de pessoas alcançadas pela simples pregação do Evangelho. Pessoas salvas. E no último dia nós preparamos na despedida uma ceia. 90% daqueles crentes que estavam ali nunca haviam ceado, porque não havia um pastor para celebrar. Pedi então ao obreiro local para providenciar o pão e o vinho para a ceia, que nós iríamos fazer uma grande ceia para aqueles irmãos. E a expectativa era enorme.
Pessoas de outras aldeias mais distantes vieram também. Nunca aquele pequeno templo estava tão cheio com pessoas do lado de fora. E antes de começar o culto, eu perguntei ao pastor, o obreiro local, onde estão os elementos. Eles estão aí embaixo da toalha. E quando eu levantei, irmãos, tinha Coca-Cola e Biscoito Maria. Eu perguntei, mas meu querido, onde está o pão e o vinho? Ele disse, aqui não tem vinho, pastor. Suco de uva, não tem suco aqui. E pão, ele disse, não existe pão aqui. Eu confesso para os irmãos que durante 1 hora eu relutei no meu coração, pedindo perdão a Deus, e disse, Senhor, como eu vou celebrar uma ceia com Coca-Cola? Eu vou corromper os elementos da ceia. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Contudo, irmãos, fizemos aquela ceia. E eu queria que o amado colocasse a foto, aquela primeira foto. Pois não. Obrigado. Não essa. Esse era o templo. Não, a outra. Aí está. Esse era o momento em que, ou foi o momento em que as mulheres, as senhoras, receberam um copinho descartável com a Coca-Cola, um pedacinho de biscoito Maria, e estavam ceando pela primeira vez. Estavam ali adorando a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela morte vicária do Redentor. Irmãos, elas ficaram, antes de tomar os elementos, 10 minutos orando e chorando, glorificando a Deus. Depois de cear, aquela segunda foto, Edmilson, por favor. Os jovens e todos viraram para a parede e ficaram orando por 20 minutos, simplesmente agradecendo a Deus pelo dom da vida eterna. E eu digo para vocês, que em toda a minha vida, em todos os templos e cultos que eu já frequentei, foi neste lugar, o lugar mais perto do céu que eu me senti. E eu disse, Deus, se existe uma alegria celeste e eterna, é a que esse povo sente agora. Tudo isso oriundo de uma vida de comunhão, no cumprimento da missão. A despeito de onde nós estejamos, que Deus nos ajude a entendermos que eu preciso de um tempo sacrificial para buscar a Deus, que eu preciso ter a direção de Deus em tudo aquilo que for fazer ou deixar de fazer, e finalmente, que as minhas ações devem ser precedidas pela comunhão com o Senhor. Vamos orar? Deus maravilhoso, que privilégio buscarmos a Tua face. Um Deus que nem os céus dos céus pode conter a Tua glória, mas que em bondade e misericórdia decidiu criar. Decidiu nos criar. E nos criar a Tua imagem e semelhança. E após o pecado, o Senhor decide escolher um povo para si. Se revelar, se relacionar e usar este povo. E através do Teu Filho Jesus Cristo, o mistério foi revelado e nós, gentios, fomos alcançados. E aqui estamos nós, com as nossas histórias de vida. Tantos andaram perdidos, entregues ao pecado, mortos em delitos e pecado. Mas o Senhor, no Teu tempo, nos alcançou. Nos deu um novo coração, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova identidade em Teu Filho. Não permita, Senhor, que percamos esta percepção de que a nossa missão vai muito além de cruzar oceanos e fronteiras para ir aos povos. A nossa missão está relacionada a quem somos, como vivemos e o que fazemos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não negligenciarmos essa disciplina espiritual, este meio de graça. Ajuda-nos a buscar a Tua face, anelar por ela e colocarmos isso na maior necessidade e prioridade que temos.
Não nos permita, Senhor, que toda a capacidade, habilidade e oportunidades que o Senhor tem nos dado venha substituir a voz e direção do Teu Espírito. Como o Teu Filho teve, como Paulo teve, passando a Macedônia e ali fundando a igreja em Filipos, fundando a igreja em Tessalônica, em Colossos. Ó Deus, dá-nos esta graça de ouvir a Tua voz. Que ao pregarmos, não venhamos repetir meramente aquilo que o nosso intelecto ou cognição já adquiriu, mas que sejamos usados pelo poder do Teu Espírito, para que o Senhor abra um entendimento, como abriu de Lídia, o entendimento de cada pecador com o qual partilharmos. Ó Deus, ajuda-nos, é o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua palavra, irmãos.